Ao contrário do que você escuta por aí em vídeos de treinamento quase todo dia, não, treinar a pegada não vai deixar seu antebraço maior. E o motivo disso é extremamente simples, cara. A maior parte dos músculos que são responsáveis por segurar em objetos ou estão na mão ou são músculos muito pequenos que cruzam o punho. Meu nome é Gabriel Martins, site Pentagonal Strength e bem-vindo a mais um vídeo. O que eu tinha planejado para esse vídeo era fazer aqueles desenhos no quadro mostrando a musculatura do antebraço, mas sinceramente, cara, você dá um Google aí que você acha isso e a maior parte das vezes que eu faço esse tipo de vídeo é a parte que vocês menos prestam atenção. Então eu vou tentar explicar de maneira extremamente simples, tá? A musculatura que é responsável por fazer você segurar em objetos, segurar na barra, grande parte está na mão. E a parte que cruza o punho, ou seja, os músculos que saem aqui, né, de próximo da região aqui do cotovelo, atravessam o antebraço e cruzam o punho, são os menores, tá? Porque são músculos mais finos que têm que ser responsáveis por movimentos, vamos dizer assim, mais complexos, correto? E muitas vezes eles vão até aqui a extremidade do dedo ou até o meio do dedo. A questão é o seguinte, a musculatura que vai realmente ter um potencial maior de crescimento do antebraço é a musculatura responsável pela flexão, se você estiver olhando a parte anterior, ou a musculatura que faz a extensão, se você estiver olhando a face posterior. E é tão simples quanto isso. Então, se você quiser crescer o antebraço, você precisa de treinar o punho, cara. Eu não entendo como é que as pessoas têm essa dificuldade de entender isso. Você cresce a panturrilha fazendo agachamento? Não, claro que não. Então, sim, é basicamente a mesma ideia, tá? Então, muitas vezes esse conselho vem de gente que nunca treinou o punho diretamente porque não precisa, porque utiliza de drogas de aumento de performance. Então, o pouquíssimo estímulo que a pessoa tem ali na pegada, além do estímulo do hormônio, por si só, sem exercício, já é o suficiente para aumentar o antebraço do cara, principalmente se a pessoa estiver usando aqueles hormônios relacionados ao crescimento, porque aí também cresce as mãos, os próprios ossos das pessoas podem acabar aumentando, então tem outras coisas completamente diferentes que você natural, cara, nunca vai conseguir ser representado por esse tipo de pessoa. Agora, tem uma outra questão também que as pessoas acabam sentindo, percebendo, às vezes as pessoas da calistenia vão falar isso, embora 99% dos atletas de calistenia que eu conheço têm antebraços super finos, igual o meu, não é uma ofensa, tá? Eu tô só caracterizando, mas porque eu também estou treinando para tentar aumentar essa região do meu corpo. Então, se você for seguir dica da calistenia, eu acho que você está seguindo o pessoal errado. Você tem que seguir a dica, talvez, das pessoas que fazem queda de braço, porque elas sim conseguem ter um antebraço mais grosso. E como que elas fazem isso? Treinando diretamente. Mas o que eu queria falar é que quando a pessoa vai realizar, às vezes, uma puxada, uma remada, o que pode acontecer é, você está realizando sua puxada aqui, à medida que você vai chegando próximo à falha, à medida que o peso está difícil, o que acontece? A gente tenta fazer de tudo para conseguir puxar o nosso peso da barra, tá? E muitas vezes esse movimento aqui pode acabar gerando flexão de punho, que aí sim vai treinar a musculatura do antebraço. Então muitas vezes a pessoa tem um pouco de estímulo ali, porque simplesmente ela está, entre aspas, roubando o exercício. Você está fazendo aquela remada, quando o peso começa a ficar difícil, a sua tendência, tá, é utilizar todos os grupos musculares possíveis para terminar o exercício. Porque se você dá uma tarefa para o seu corpo, ele vai tentar fazer, se ele não conseguir fazer direito, ele vai fazer errado, mas vai fazer de tudo para tentar completar aquela tarefa, tá? Então se a ideia é chegar com o cotovelo, chegar com o queixo em cima da barra, de todo jeito possível, na hora que você começar a falhar, seu corpo vai tentar fazer de tudo para enfiar aquele cotovelo lá. Então, assim, uma dessas coisas geralmente é a flexão de punho, porque é um movimento sinergista, né, com a ativação do braço, ativação das mãos. Então, você tende, né, a fazer isso naturalmente e é uma musculatura que muitas vezes está muito mais forte do que a face posterior, que é a extensão do punho, tá? Então você vai ver isso acontecer muitas vezes. O que é engraçado, né? Porque às vezes está no supino a pessoa, você vê a pessoa nessa posição do supino. Mas enfim, a ideia do vídeo é basicamente essa. Se você quiser crescer um determinado grupo muscular, você precisa de treiná-lo diretamente, tá? Tão simples assim. Como é que você vai fazer isso? Realizando movimentos de flexão e de extensão. Só tome cuidado porque a flexão a gente já realiza o dia inteiro, na maior parte dos movimentos, como eu falei. Na hora de você roubar, você vai fazer um pouquinho de flexão. Então, tome mais cuidado. Utilize esse volume pensando principalmente em contrabalancear com a extensão de punho, tá? Porque a extensão sim é a região que vai estar geralmente mais enfraquecida. Recomendo você colocar exercícios tanto compostos quanto diretos. Um exercício composto, por exemplo, é uma rosca com a pegada reversa, tá? Porque aí você está treinando de forma isométrica, afinal de contas, quando você estiver aqui no meio da repetição, o peso está puxando para baixo, né? Então sua tendência é fazer isso aqui. Então quando você está fazendo a rosca aqui, você está trabalhando de forma isométrica também os extensores. E aí, depois disso, você vai lá, segura um halter, segura a barrinha e faz o movimento de extensão. Da mesma forma que você está realizando a flexão em quase todos os exercícios.
Então você pode colocar um volume um pouquinho menor de flexão de antebraço. Entretanto, são músculos que, por uma característica própria, eles aguentam muita porrada, vamos dizer assim. Porque, como eu falei, você utiliza o punho para quase tudo no dia a dia. Então, você tem que considerar também que ele vai aguentar um volume maior e treinar com repetições mais baixas pode não ser tão interessante assim, pela característica da fibra do grupo muscular. Então, se fazer 3 séries de 5 não vai dar tanto resultado assim. Então, naturalmente, você tem que pensar que ele vai aguentar um volume maior, com mais séries e repetições, mas ainda assim eu acho que com certeza você tem que focar no progresso de sobrecarga e aumentar esse peso com o passar no tempo, porque é isso um dos principais fatores que leva à hipertrofia de pessoas naturais. O antebraço, assim como a panturrilha, é uma das áreas do corpo que o pessoal fala que é mais difícil de crescer, entretanto é que eu menos vejo gente treinando. Já cansei de ver pessoa na academia fazendo exercício para o peitoral, para tríceps, braço, tudo sem imaginar, e a única pessoa que eu vi fazendo exercício para o antebraço era eu, tá? Então assim, se é difícil de crescer, pode até que seja, mas você não treinar não vai ajudar em nada, então coloque no seu treinamento. Lembrando que também o treinamento de antebraço pode afetar o dia seguinte se você tiver treinar pegada, porque é uma coisa muito importante também. Quando você está treinando antebraço, você também está treinando pegada, né? Então, assim, se você realmente pegada é a coisa mais importante do mundo, então na hora de treinar antebraço também vai melhorar isso, tá? Mas assim, geralmente no dia seguinte, se você ficar dolorido e ficar exaurido, você pode até não sentir, tá? Mas vai afetar o seu treinamento, porque o nosso corpo ele ativa muitas vezes por sinergia, então você conseguir segurar um objeto está muito relacionado à quantidade de músculo que ele vai ativar para mover aquele objeto, tá? Por isso que a Fat Bar, não só o fato da pegada ser mais difícil dificulta a quantidade de carga que você move, mas ela também diminui a ativação dos outros grupos musculares, então tem esse a mais. Então geralmente tem que ser num dia que, ou no dia seguinte você não precisa tanto da pegada assim, ou que no dia seguinte você descanse. Já que a recuperação ela é acelerada, um dia de descanso já é o suficiente, 2 dias depois você já consegue voltar ao seu treinamento de maneira normal e segurar os objetos que você precisa. Sobre guidelines de maneira geral, o pessoal tem falado geralmente de entre 10 e 12 séries por semana, pensando que a flexão, você pode contar aí um pouquinho do trabalho que você faz para outros exercícios, então ficaria ali mais na margem inferior. E para extensão, principalmente se você tem dor de punho, tem síndrome de túnel do carpo, tem dor de cotovelo, eu colocaria 12 a 15 séries por semana, principalmente para você resolver esse problema, estabelecer o equilíbrio muscular, e aí depois você pode até manter ou abaixar e ver o que você faz de acordo com isso. Muitas vezes a pessoa esquece de treinar o punho em problemas relacionados aos cotovelos, mas se você pensar que todos os flexores do seu antebraço vêm de cá e todos os extensores vêm de cá, então assim, é claro que tem muito a ver com a questão da dor do cotovelo. Como eu sempre falo aqui no canal, se você quiser aprender como fazer alguma coisa, você tem que ver quem faz aquela coisa, né? Então assim, se você quiser dicas sobre como crescer o antebraço de forma natural, procure pessoas que têm grandes antebraços de maneira natural. Eu posso não ser um exemplo, mas eu estou falando para vocês informação que eu adquiri através de pesquisa, estudando pessoas que treinam queda de braço de forma natural e elas sim conseguem crescer essa musculatura. Muitas vezes bodybuilders não fazem esse trabalho, atletas de calistenia não fazem esse trabalho, e aí se você for pegar powerlifters, definitivamente não fazem esse trabalho, e se você for pegar o conselho desse tipo de público, ele não vai funcionar porque esse não é o foco deles. Então para eles qualquer coisa é o suficiente. Para o powerlifter, pegada é o suficiente porque pegada é a única coisa que ele precisa. Então é lógico que ele vai falar que só isso é o suficiente, sabe? Você tem que ter um pouquinho de senso crítico também para analisar de onde está vindo essa informação. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. O meu objetivo aqui é combater essa desinformação que é passada no mundo fitness assim, direto. Muitas pessoas repetem que treinar pegada vai crescer o antebraço sem nunca parar para pensar no que elas estão falando, tá? Então não cometa esse erro. Se você quiser crescer o antebraço, treine diretamente. E se você não quiser crescer, para de usar essa desculpa que a pegada vai ser o suficiente. Simplesmente fala, isso não alinha com os meus objetivos, não tenho interesse nisso, pronto, acabou. Não precisa de inventar desinformação que passa pra frente uma pessoa que é iniciante pode acabar sendo enganada. Se você tem experiência com treinamento de braço, manda aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa joinha. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.